Olá, meu nome é Pedro Chabib e na aula de hoje iremos ver como criar o Tilemap Palette da Unity e alguns conceitos básicos sobre ele. Lá na primeira aula, quando eu criei o meu projeto e selecionei 2D, o template básico de projeto ele já vem com alguns recursos interessantes pra gente, e um deles é o 2D Tilemap Editor, que é o que eu vou precisar para trabalhar com Tilemap dentro da Unity. Se você não tiver com esse arquivo baixado, né, ele vai baixar automaticamente, mas caso não, a gente vai em Package Manager, nessa nova tela aqui, nessa nova aba. Para achar ela, a gente vem em Windows, Package Manager, bem simples. E ele vai abrir essa janela pra gente. E é só achar 2D Tilemap Editor, vir aqui, em vez de Remove vai estar Install, né? E é só fazer o download e instalar, ele instala automaticamente na pasta de package. Então, após ter essa pasta, né, após esse processo, ou ele vai estar automático aqui já, a gente vem em Windows, vem em 2D, e aqui tem Sprite Editor, Sprite Packer, Sprite Packer e Tile Palette. Clicando aqui, abriu minha paleta de pedaços, minha Tile Palette. E eu vou deixar aqui junto com o game mesmo, nessa aba, porque eu não vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho minha Tile Palette e minha Scene. Esse geralzão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar ele e deixar a cor com uma transparência. Só apertei aqui na cor, em alpha aqui ó, RGB, Red, Green, Blue. No alpha eu vou diminuir a intensidade dele, só para não ficar tão forte. E aqui nas versões mais recentes da Unity, a gente pode clicar nesse botãozinho para deixar ele não selecionável. Então aqui ó, selecionei a imagem, clico no botãozinho. Eu ainda seleciono ele aqui pela hierarquia, mas aqui se eu clicar, ó, arrastar, eu não vou ter mais o risco de selecionar ele. Isso é muito útil para modelagem, né, de terreno e essas coisas que a gente vai trabalhar agora. Então vamos à nossa criação do nosso tilemap, do nosso terreno, né? Isso aqui vai ficar aqui só por ficar. Eu venho na minha hierarquia, clico com o botão direito, vou em 2D Object, Tilemap. Ele vai criar uma composição de elementos necessária para se usar o Tilemap, que é o grid e o Tilemap. Todo Tilemap ele tem que estar dentro de uma grid. Essa grid nada mais é que um espaço 2D que ele vai criar para a gente colocar nossos pedaços. E o Tilemap ele vai ser os layers de camadas de objetos que a gente vai criar, por exemplo, terrenos no fundo, né, montanhas, cercas. Então são as nossas camadas. E para desenhar esse terreno, a gente precisa criar uma palheta, como se fosse uma tinta de pedacinhos, uma tinta de tiles. É bem simples a criação disso, mas antes eu já em arte vou criar uma pasta específica para os meus tilemaps. Então create folder tilemaps. E após criar minha pasta tilemaps, eu venho aqui na minha aba de Tile Palette, Create New Palette. Vou dar um nome só de paleta mesmo, porque eu só vou ter ela, então só de palette. Essas configurações mantêm retângulo e automático e Create. Ele vai me dar uma opção de selecionar a pasta, já está aqui no meu caso em Tilemaps. Por quê? Ele abriu direto essa pasta. Porque aqui no projeto eu já estava com ela selecionada, e ele sempre faz isso. Se eu tivesse com o Sprite selecionado, Create New Palette, né?
ele já ia me abrir a pasta de sprite. Lógico que eu posso trocar essa pasta procurando aqui tilemaps, mas é muito mais prático você já selecionar aqui pelo project e criar. Então só palette, create, selecionar pasta, criou a minha paleta. Pós-criado, na minha janela, agora eu posso criar uma nova paleta ou selecionar a paleta que eu quero. Aqui no caso eu estou com ela selecionada. Posso criar os tiles de duas formas. Eu posso vir aqui em Create Tile e criar tile a tile, né, pedaço por pedaço. Ou venho nas minhas imagens e só arrasto aqui, ó, o meu tile. Ele já criou aqui um tile 1. Eu vou chamar de ground top. Esse aqui eu selecionei o top. Ops, era o bottom. E aqui eu posso renomear por aqui, ó. Eu criei top, mas eu vou botar bottom. E aqui top. Salvei. E aqui só mais um elemento que eu preciso criar, que é minha cerca. Eu pus ela em um lugar errado, mas não tem problema. Eu vou deixar de cerca mesmo. Notem que para a minha cerca ficar certinho com a base dela no final do meu tile, eu tenho que ter uma imagem com 64 pixels por 64. Então tome cuidado, ela até pode ser mais baixa, mas tem que ter o total da imagem tem que ter 64 pixels, né? Você pode até desenhar mais embaixo essa imagem, mas sempre mantenha essa unidade. Se você estiver trabalhando com alta resolução, de tilemaps com alta resolução de 512 por 512, mas sempre mantendo a unidade tua base. E é isso, pessoal. Para qualquer dúvida e sugestões, a gente tem um espaço de comentários do YouTube. Muito obrigado.